3 mistérios que a ciência finalmente resolveu. Hoje você vai ver como o impossível cede quando investigamos sem fantasia. O mecanismo de anticítera sempre reaparece quando alguém tenta separar mito de técnica, porque a peça recuperada de um naufrágio na costa grega condensa engenho, paciência e uma visão de cosmos quase perdida por séculos. Imagine a caixa corroída por sal e tempo sendo aberta em silêncio por mãos que esperavam estátuas e ânforas, mas encontram um emaranhado de engrenagens delicadas, escalas gravadas e inscrições fragmentadas que sugerem propósito concreto. O metal guarda marcas de uso e ajuste, e quem gira a manivela compreende que não se trata de adorno, mas de cálculo embutido em bronze. O antigo se traduz em movimento, e janelas indicam ciclos que se repetem com disciplina. Ao redor dessa máquina surgem nomes de astrônomos, oficinas e portos, porque nada tão preciso nasce isolado. Sempre há uma cadeia de artesãos, navegadores, comerciantes e estudiosos que trocam metal, conhecimento e demanda. O artefato não é um milagre romântico, mas um produto de método que sobreviveu por acaso, quando a embarcação afundou perto de Anticítera. A madeira se perdeu, enquanto o bronze resistiu. A cada nova tomografia aparecem dentes ocultos e inscrições antes ilegíveis, revelando mostradores dianteiros e traseiros que marcavam ciclos lunares e solares, além de previsões de eclipses com base em regularidades conhecidas. O objeto sugere um currículo invisível de oficinas onde se aprendia a cortar engrenagens em passos que parecem modernos, embora pertençam a outra época. O fascínio cresce porque a maioria dos dispositivos de precisão se perde no uso e no tempo, enquanto este repousou no fundo do mar e virou cápsula de conhecimento. Há quem tente inflar o mistério com histórias de civilizações desaparecidas, porém a beleza real está na ligação entre teoria observacional e prática metalúrgica. O mecanismo funciona como livro em bronze que alguém folheia com o punho. Cada volta da manivela vira uma página em que o céu deixa de ser capricho e se transforma em tabela de recorrência. A lição central permanece atual porque mostra que ciência não nasce de iluminação repentina, e sim de paciência acumulada. Um jovem aprendiz em uma oficina de Rhodes aprenderia a medir folgas entre dentes, a polir eixos e a ler inscrições que explicavam como ajustar o calendário quando a lua atrasava. O artefato ensina que projetos complexos dependem de ecossistemas econômicos e culturais. Sem minas de cobre e estanho, sem rotas comerciais seguras, sem clientela capaz de valorizar previsões astronômicas, nada assim teria sido possível. Há mais um detalhe que importa para o presente. Estamos cercados de caixas pretas digitais que calculam tudo, mas esquecemos de perguntar o que está por trás do visor. O mecanismo torna o cálculo visível e obriga o olhar a entender a cadeia de causa e efeito entre engrenagem condutora e engrenagem conduzida. Cada relação de dentes vira fração que traduz ciclos do céu em números de oficina. Não se trata de culto ao passado, mas de um lembrete prático. Se um grupo antigo conseguiu transformar fenômenos em rodas e escalas, uma comunidade moderna também pode desarmar misticismos com procedimento claro. O objeto sobrevive como prova de que a inteligência humana floresce quando encontra limite material e necessidade concreta. É assim que ele vence o mito e nos chama de volta a uma postura sóbria, que valoriza o que pode ser medido, verificado e reproduzido. No final, a caixa de bronze parada sobre uma mesa fria diz algo simples: grandes respostas dependem de boas perguntas e de mãos treinadas, que aceitam a lentidão do aprendizado. A curiosidade vira método, e o método vira memória que atravessa séculos. O tardígrado ganhou fama de bicho indestrutível, e a lenda cresce sem controle. Porém, a realidade técnica é mais interessante do que o exagero. Sob a lente aparece um corpo compacto, com patas em forma de tronco curto e garras finas, e dentro dele um sistema preparado para desligar quase tudo quando a água some. Esse estado de pausa profunda não é mágica. O animal desidrata células até um ponto extremo e substitui parte da água por açúcares que estabilizam estruturas internas, enquanto o metabolismo cai a níveis mínimos. Nesse modo reduzido, o corpo suporta frio intenso, calor por curtos períodos, radiação acima do que atinge a maioria dos organismos e até vácuo por uma janela limitada. Nada disso define imortalidade. A resistência varia entre espécies e indivíduos, porque a natureza não fabrica clones perfeitos. Experimentos mostram que a sobrevivência depende da taxa de desidratação, da velocidade de retorno da água e da presença de substâncias que protegem proteínas e membranas. O herói microscópico sai da pausa quando encontra um filme fino de água e volta a se mover com delicadeza controlada. A imagem correta é a de uma estratégia de risco calculado. O corpo abre mão de quase toda atividade para apostar em um futuro de retorno da umidade. A aposta falha quando a pausa se prolonga demais ou quando a reidratação acontece rápido e causa danos mecânicos. O que torna o tardígrado exemplar não é um superpoder absoluto, mas a engenharia evolutiva que sustenta escolhas finas.
Há proteínas que formam redes internas quando a água some e depois se desfazem quando ela retorna. Há mecanismos de reparo de DNA que funcionam melhor quando o metabolismo retoma o curso e corrigem quebras causadas por estresse. A publicidade chamativa costuma esquecer esses detalhes e vende um mito confortável. O estudo sério prefere a nuance, porque ela explica por que algumas espécies resistem melhor e outras falham em condições parecidas. Essa nuance importa para aplicações práticas. Materiais inspirados nesse açúcar protetor ajudam a estabilizar vacinas fora da cadeia de frio. Técnicas de secagem por vitrificação tiram lições desse corpo minúsculo para manter enzimas ativas até o momento do uso. A moral é direta. A natureza oferece catálogos de soluções que não pedem fantasia, mas paciência de laboratório. Quem observa com cuidado aprende a copiar princípios, em vez de copiar formas. O tardígrado não pede que sonhemos com vida que atravessa séculos sem custo. Pede que entendamos como um organismo monta um plano B para ambientes imprevisíveis. Em um musgo urbano que seca e molha ao sabor do clima, a vida depende desse botão de emergência. É assim que o pequeno sobrevive a ciclos de escassez e abundância sem perder a integridade. A popularidade do bicho pode até ajudar, quando serve de porta de entrada para a curiosidade informada e para o reconhecimento de que a biologia não é catálogo de milagres. O público ganha quando a história correta é contada com clareza e quando a prudência aparece junto com o encanto. A ciência fica mais forte quando resiste à tentação do espetáculo e privilegia o passo simples e verificável. O tardígrado continua sob a lente como lembrete de que robustez nasce de estratégia, e a estratégia nasce de limites aceitos e bem explorados. As pedras que deixam trilhas na Racetrak Playa, no Vale da Morte, pareciam zombar de qualquer explicação por muito tempo e viraram folclore de deserto. O terreno seco e plano, com rachaduras finas, guarda marcas longas e suaves que cruzam a superfície e às vezes se curvam de modo elegante. A impressão inicial sugere que alguém empurrou os blocos durante a noite e apagou pegadas depois, mas a observação persistente dissolve o drama. Em certas manhãs de inverno, forma-se uma lâmina de água rasa que cobre a planície sem virar lago profundo. Durante a madrugada, uma película fina de gelo se forma sobre essa água e aprisiona parcialmente as pedras. Quando o sol retorna e o vento sopra com velocidade moderada, a lâmina de gelo se quebra em placas que se movem sobre o filme de água e empurram lentamente as pedras presas. O movimento não exige rajadas violentas nem força humana. As placas arrastam os blocos e deixam trilhas no sedimento macio, que depois seca e conserva o desenho. O fenômeno não ocorre sempre, porque depende de uma combinação específica de temperatura, umidade, vento e espessura da película de gelo. Essa dependência explica por que muitas visitas resultaram em nada e por que a lenda sobreviveu por décadas. A solução só apareceu com instrumentos que registram posição em intervalos longos e com câmeras que suportam meses de espera. Quando as condições se alinham, o cenário produz poesia sem precisar de narrativa sobrenatural. O deserto que parece estático vira laboratório lento e confiável. As trilhas mostram mudanças de direção quando placas de gelo giram e se partem. Algumas pedras seguem juntas por metros e depois se separam quando cada placa encontra resistência diferente. A beleza está na paciência do processo e na ausência de heroísmo. Ninguém precisa mover nada durante a noite. O vento de fim de manhã, a água de madrugada e o frio da noite resolvem o enigma com economia de meios. A explicação técnica não mata o encanto. Pelo contrário, amplia. Agora o observador contempla o rastro e enxerga o filme invisível que antecedeu o traço. Um ciclo diário de energia solar e perda de calor conversa com a topografia e produz ordem a partir de variáveis simples. A lição se estende para fora do deserto. Muitos fenômenos urbanos que parecem caprichos seguem regras silenciosas parecidas. Um congestionamento sem causa evidente nasce de pequenas decisões repetidas. Um boato que se espalha sem autor claro aproveita a estrutura do grupo e ganha força em placas de opinião que se movem em paralelo. O Vale ensina, sem alarde, que explicações econômicas existem e que a natureza costuma preferir caminhos de menor esforço. As trilhas na argila seca lembram que a paciência é ferramenta e que a medição humilde vence o palpite barulhento. O deserto dá o veredito na forma de linhas que se cruzam e se perdem no horizonte plano. Quem visita em época seca vê apenas marcas e pedras imóveis, e ainda assim carrega para casa uma lição aplicável ao trabalho e à vida. Quando as variáveis certas se alinham, a mudança acontece sem espetáculo e deixa rastro legível. O impossível vira rotina no passo de um gelo que empurra devagar e vai embora sem deixar testemunhas.